Há um fenômeno que habita as redes sociais. Parece que falar a verdade, em alguns casos, estraga a diversão. E existe um tipo muito específico de pessoa na internet. Você pode falar de política, de religião, de futebol, nada acontece. Mas experimente dizer que uma lenda urbana não é real. Pronto, você virou o inimigo público número um. Diga que Paul McCartney não faleceu em 1966, que a Winchester Mystery House não é o lugar mais assombrado da Terra, e que os quadros dos meninos chorando não são amaldiçoados. E observe, é assim que a fúria começa. E é sobre isso que a tia Sil vai falar hoje, depois da vinheta. Para começar, vou falar sobre as fontes desse vídeo. Esse conteúdo foi produzido a partir de pesquisas em livros, artigos acadêmicos, documentos históricos, jornais de época e outras fontes sérias e verificáveis. Ou seja, as informações não vieram da fonte Águas de Lindóia. Tampouco surgiram espontaneamente da minha cabeça quando eu perco o sono às 3 horas da manhã. E sempre que possível, as principais referências estarão listadas na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. Obrigada por assistir e por valorizar o conteúdo pesquisado. E para começar, nós vamos falar das fake news muito antes da internet. Nós costumamos, nós nos referimos a fake news como se fosse coisa moderna. Mas a verdade é que elas são vintage, analógicas, impressas em papel barato, coisas que corriam de boca em boca. E uma das mais famosas dela é Paul is Dead, que surge a teoria de que Paul McCartney faleceu num acidente de carro em 1966 e teria sido substituído por um sósia. Esse sósia teria sido recrutado num concurso de sósias do Paul, coisa que não existe relato nenhum de que tenha existido. E o nome dele seria William Campbell. Décadas depois, essa história ainda se mantém viva. O tabloide britânico mais sensacionalista possível, que é o The Sun, eles eram a internet antes da internet. Eles não viviam de cliques, mas de venda de exemplares. Não criavam as teorias, mas alimentavam o monstro. E convenhamos, se o Paul McCartney que nós conhecemos aí é o William Campbell, o cara é bom pra caramba, né? E eis que surge a casa mais assombrada do mundo, quiçá do universo. A história popular diz que Sarah Winchester era perseguida pelos espíritos vítimas dos rifles Winchester ou Winchester. Então ela teria construído uma casa infinita para despistar fantasmas, com portas que não davam para lugar nenhum, corredores que terminavam em escadas que não chegavam a nenhum cômodo e assim vai. E a história é real. Sarah era uma viúva riquíssima. Ela perdeu a única filha que tinha, ficou viúva. Era excêntrica e ela adorava arquitetura, coisa que na época em que ela viveu uma mulher decente não poderia
seguir carreira. Então, o que que ela fazia? Ela desenhava, inventava cômodos e reformava a casa. Mas até aí, nada fora do comum, porque ela gostava de aproveitar a luz natural. Quando houve o grande terremoto de São Francisco, em 1906, a casa dela, que fica na cidade de San José, na Califórnia, na Baía de São Francisco, foi atingida. E, por vontade própria, ela resolveu deixar alguns cômodos do jeito que ficaram, com as cicatrizes do terremoto. Mais uma coisa para alimentar a lenda. Logo depois que ela faleceu, o casal Brown comprou a casa, a propriedade toda. E aí eles pensaram num jeito de ganhar dinheiro. Então, o que que foi a ideia? Vamos transformar a casa numa atração turística paga e vamos ganhar muito dinheiro. Na época, até a sobrinha dela, os parentes vivos, ficaram revoltados com os Browns e não foi para menos, né? Mas o que que acontece? Apesar de gente dizer, ai, eu já fui naquela casa, você sente calafrios. Claro, quando você entra no lugar, a tua mente pode pregar peças. Ela não é uma casa mal assombrada, é uma casa muito bem promovida e que gera lucro. E agora vem a que mais causa briga. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esses quadros, que em certo ponto eu tive que privar comentários, porque o povo já vinha babando com todos os dentes de fora como verdadeiros lobisomens, que são os quadros amaldiçoados de Giovanni Bragolin, mais conhecidos como The Crying Boy. Para variar, o mesmo famoso tabloide lá da Inglaterra, o The Sun, precisando vender jornal, achou uma família cuja casa tinha incendiado e um determinado quadro não pegou fogo. Pronto. Não era sequer um quadro do Bragolin. Começa daí. Era bem diferente. A casa pegava fogo e o quadro sobrevivia. Daí já veio mil histórias. Aí teve gente que virou o quadro de cabeça para baixo, virou de lado e começou a achar mil coisas. É que nem aqueles discos tocados ao contrário. Acharam mil coisas nos quadros. E aí inventaram que Bragolin tinha feito um pacto para ficar rico e famoso. Primeiro, ele era recluso. Ele pintava, ele não ganhou dinheiro, ele sequer ficou famoso porque essa história saiu depois do falecimento dele. E quem ganhou dinheiro foi quem vendeu as reproduções, não os quadros verdadeiros. Essas crianças supostamente eram órfãos de guerra, que ele encontrou, ficou assim mexido com aquilo e resolveu retratar essas crianças. Essa é a história de fato. Mas a imprensa criou pânico, o público participou do ritual, e aí o The Sun inventou uma história pedindo para que os leitores enviassem os quadros para ser queimados. Lógico, o The Sun é uma praga. Eles queriam vender jornal e não estava vendendo, né? Então, bora criar a lenda. Mas o fato é esse. Eu conheço gente que já viu a boca de um peixe engolindo a criança e que outro achou o quadro na casa da avó e que tinha não sei o que atrás do quadro. Só que esses quadros que chegaram aqui no Brasil
são reproduções. É tipo a foto impressa. Não é o quadro verdadeiro. Esses quadros ninguém nem sabe onde é que estão. Mas esse é o fato. E agora vamos lá. Por que as pessoas defendem lendas? Talvez a lenda seja melhor que a realidade. Marketing, tabloides, coincidência, economia. Essa é a realidade. Lenda. Fantasmas, maldições, conspirações, mistérios, contos de fada. O cérebro humano prefere a narrativa à estatística. E por que essa raiva toda cai em quem desmente? Existe algo muito curioso. Quem inventa a mentira raramente recebe a saraivada de raiva. Mas quem apresenta documentos, pronto, vem as pedradas. Por quê? Você quebra o encanto, o mistério, a fantasia coletiva. Você vira a pessoa que disse: o Papai Noel é um departamento de marketing criado pela Coca-Cola. Então ninguém gosta de você. Entendeu? Portanto, as lendas urbanas não sobrevivem porque são verdadeiras. Elas sobrevivem porque são boas histórias. E talvez o que as pessoas defendam com tanta raiva nunca tenha sido a mentira, e sim a magia. Então, essa é a reflexão que nós temos para hoje. Eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração a sua presença e, por favor, não esqueça de deixar seu like, porque ele é muito importante. Ele ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante. Eu agradeço sua presença. Nós nos vemos no próximo vídeo e cuidem-se e fiquem bem. Até!